Apesar de falarmos uma mesma língua, tivemos muita dificuldade quando chegamos aqui, muitas vezes para entender os professores na sala de aula e também para entender os nossos colegas que usavam muitas gírias e que nós não sabíamos muitas coisas o que significavam. Também sentimos dificuldade um pouco na escrita, fato para nós sem ser e tem outro significado aqui, o fato sem o ser, tivemos que passar a usar, porém a gente se acostumou, aprendemos novas palavras e hoje em dia para nós já é muito mais fácil falar autocarro do que ônibus, comboio em vez de trem, fiambre para nós que era presunto no Brasil nós não falamos mais, agora passou a ser fiambre e várias outras coisas. Outra coisa que a gente também não pode deixar de falar e que foi uma coisa que eu acho que surpreendeu todo mundo aqui foi a culinária portuguesa. Porque primeiramente pra gente lá do sul foi muito difícil ficar esses 2 anos sem o nosso churrasco, sem a nossa carne assada. E também a gente não estava acostumado com esses pratos todos à base de batata, peixe e azeite. Mas eu acho que uma coisa muito boa que eu posso falar da culinária, que eu acho que encantou toda a gente, foi a francesinha. Tipo, eu adoro, todos amamos francesinha. Uma das coisas que a gente pôde notar, que é muito diferente do Brasil e que impressionou a gente e que nós víamos em filmes e fotografias, é a arquitetura das casas, principalmente das cidades mais antigas, onde se mantém a fachada, se mantém o mais fiel possível a fachada da arquitetura original e as ruas são um pouco mais estreitas e mesmo o comércio mantém essa arquitetura para manter a ambientação da cidade europeia. E nós vemos isso como uma marca registrada das cidades europeias. Antes de vir para Portugal, a gente costumava escutar as pessoas falando que o europeu, o português, eram pessoas muito frias, que não conversavam muito, não tinham aquela amizade, aquele calor que o brasileiro costuma ter. Mas conforme a gente chegou aqui, as primeiras impressões foram, a gente achar, pelo fato de a gente achar que eles eram frios, a gente ficava mais na nossa e não conversava tanto com as pessoas da nossa turma, com portugueses em geral. Mas conforme foi passando o tempo, a gente foi notando que não era isso, o que falaram não era a realidade, e a gente notou que os portugueses têm esse calor e é muito parecido com os brasileiros. A gente conseguiu fazer grandes amizades e tudo ficou melhor. E a gente acabou quebrando esse estereótipo que nós tínhamos os portugueses. Outra coisa também que nos chamou muita atenção é a diversidade de eventos culturais que existe na cidade. Por exemplo, nós temos a Braga Romana, o São João, a Noite Branca, o Natal, onde toda a cidade é toda decorada pela prefeitura e existe um incentivo não só administrativo, mas as próprias pessoas que vão às ruas e aproveitam os eventos e participam mesmo. Também a tradição acadêmica, que é muito forte e é muito diferente do Brasil, onde tem toda aquela coisa dos trajes e das serenatas e do cortejo, coisas que nós não temos no Brasil e que aqui a gente vê que é muito presente na vida acadêmica e os alunos participam e gostam daquilo e defendem a academia e gritam pela academia com muito amor e isso é algo muito bonito de se ver. Uma surpresa para nós foi o inverno aqui de Braga, porque foi muito rigoroso e comprido. E também sem falar da chuva, que é quase todo dia chove
e nós não estávamos acostumados com isso. Lá no Brasil, onde a turma do Paraná mora, faz frio, mas não é tão duradouro que nem aqui, e também não chove tanto. Mas o pessoal que mora em São Paulo, acho que eles sentiram um pouco mais esse frio, porque lá já não faz tão frio que nem faz aqui. Com relação às dificuldades que a gente teve aqui na universidade, durante o percurso acadêmico, acho que a gente pode destacar aí três dificuldades. Uma delas é com relação à diferença de sistema de ensino que há das universidades na Europa e a universidade no Brasil. A Europa passou, depois de Bolonha, por um processo de reforma no sistema de ensino que o mesmo não aconteceu no Brasil. Por isso, quando a gente chegou aqui, tivemos de nos adaptar a curto prazo a esse novo sistema de ensino, e um sistema também que exigia uma maior disciplina do aluno do que na universidade brasileira. Outro ponto, outra dificuldade também foi com relação à extensão, a duração das aulas. No Brasil, a gente estava acostumado com aula que duravam no máximo 2 horas, e aqui a gente chegou a ter aula de duração até de 5 horas. Então, e de certa forma, aulas assim muito extensas, elas acabam por comprometer um pouco a aprendizagem do aluno, que acaba por ficar meio disperso durante a aula e tudo mais. Um outro ponto é com relação à diferença na língua. Assim, por mais que o Brasil e Portugal falem o português, as diferenças ali na língua vai além do sotaque. Também há muitas palavras que a gente não fazia ideia de que eram diferentes e que a gente chegou aqui e teve que se adaptar. Então isso, de certa forma, durante as aulas, a gente acabava por interromper muitos professores, um pouco por causa do sotaque, que dependendo do professor tinha essa dificuldade, e também por causa dessa diferença. Então, durante as aulas, pegava, interrompia o professor, perguntava, questionava o que significava essa palavra, o que significava esse termo que ele estava usando, que é diferente dos termos que a gente usa no Brasil. A adaptação é particular em cada caso. Para alguns mais fácil, para alguns mais difícil, mas o que foi fundamental nessa nossa adaptação foi, sem dúvida, toda a receptividade que tivemos aqui na UEM. Os professores são extremamente qualificados e acessíveis com os horários, para que sempre fosse necessário tirar alguma dúvida. Se mostraram receptivos desde o momento em que chegamos aqui em Braga, estando sempre preocupados com o nosso aprendizado e compreensão. Alguns foram tão receptivos que mantiveram contato conosco fora da sala de aula e se tornaram nossos amigos. A infraestrutura da universidade, no geral, é muito boa, contando com um amplo espaço pronto para atender a grande demanda de cursos e alunos. A biblioteca é bem equipada e conta com um eficiente sistema para consulta e renovação de exemplares. Os laboratórios são muito modernos e bem equipados. Podemos referir também o grande número de cursos de idioma oferecido pelo Babel. Quando chegamos a Braga, o relacionamento com os portugueses foi bastante restrito, talvez pela personalidade mais contida que eles possuem, mas isso acabou mudando, pois criamos laços de amizades que perduram até hoje e com certeza levaremos pelo resto da vida. Através dos jantares de curso da Forte Cultura Universitária do Minho, aprendemos alguns cânticos e algumas brincadeiras que nos ajudaram a socializar com os demais alunos. E se a Priscila quer ser cara malta, tem que beber esse copo até o fim. E vai acima, e vai abaixo, e vai ao centro. E bota abaixo, e bota abaixo. Em relação com os alunos Erasmus foi um pouco mais fácil, pois eles se encontravam na mesma situação que nós quando chegaram aqui, longe das suas famílias, dos seus países de origem, e precisando fazer amizades em Braga. O grande veículo para que conhecêssemos esses alunos Erasmus foi a SN Minho, que nos integrou a esses grupos estrangeiros em suas festas e suas viagens dentro e fora. A riqueza cultural de Braga, os seus costumes, as suas festividades nos impressionou bastante desde a chegada. As grandes festas como a Braga Romana ou São João enchem a cidade de enfeites, de música, de barracas de comida. As pessoas vestem trajes típicos e trazem inúmeros visitantes que saem às ruas com as suas famílias para se divertirem, e são importantes exemplos da cultura bracarense e portuguesa. As viagens tão facilitadas, tanto dentro de Portugal como por toda a Europa, enriqueceram grandemente a nossa bagagem cultural, tal como inspira a poesia. Viajar, perder países, ser outro constantemente, pôr a alma em não ter raízes de viver somente, não pertencer nem a mim, ir em frente
ir a seguir, a ausência de ter um fim e a ânsia de o conseguir. Viajar, assim é viagem, mas faço sem ter de meu mais que o sonho da passagem. O resto é só terra e céu. Fernando Pessoa. Levaremos em nossas bagagens não apenas livros, aparelhos eletrônicos ou roupas, mas algo mais importante, experiências que nos tornarão pessoas melhores e profissionais mais capacitados. Aqui, adquirimos um grande conhecimento, não só acadêmico, mas também cultural, devido ao convívio com pessoas de diferentes nacionalidades. E com certeza, isso fez com que aprendêssemos muito, abrindo nossos horizontes e mudando a forma como vemos o mundo. Viajar para a Europa, conhecer lugares diferentes que só faziam parte da nossa imaginação, foi a realização de um sonho. Sem esse intercâmbio, esse sonho estaria muito longe de ser realizado. Agora nós vamos falar das nossas expectativas sobre o regresso ao Brasil. E por falar em expectativas, começamos por falar dos sentimentos que elas nos causam. A ansiedade da reta final, preocupações diversas, acabam muitas vezes nos fazendo dormir pouco e até perder noites de sono. Como será que reagirão as pessoas quando a gente voltar? Pois é, medo do que ficará para trás, do que virá pela frente. Porque 2 anos não são 2 meses e muito menos 2 dias. Outro aspecto que gera grande expectativa em relação ao nosso regresso ao Brasil é no nosso âmbito social. Como serão as nossas relações quando voltarmos? Será que serão harmoniosas ou vão ter alguma conturbação? Sejam os nossos amigos, familiares, colegas ou conhecidos. Também fica uma grande expectativa em relação ao resgate das amizades e vínculos que lá foram deixados, assim como mantermos todos os vínculos que mantemos aqui ao longo desses 2 anos. Agora, a nossa vida profissional. Esperamos que todo o conhecimento que adquirimos nesse intercâmbio, tanto a nível acadêmico, a nível pessoal, a nível intercultural, possa ser aproveitado para nos tornarmos melhores profissionais e também que possamos ser valorizados como tais. Esperamos, sinceramente, ter oportunidades de emprego na nossa área e assim conquistar a nossa autonomia. Em relação à nossa vida acadêmica, a gente espera que quando a gente retornar para o Brasil, a gente possa ter uma vida acadêmica ativa, além de realizar atividades extracurriculares, além de aumentar e dividir o conhecimento com a comunidade acadêmica, mas também com outras pessoas. Também esperamos concluir a licenciatura, assim como darmos continuidade aos nossos estudos. Para finalizar, esperamos tentar sempre obter novos conhecimentos e novas experiências. Compartilhar e explorar novos horizontes. E também a expectativa de cá regressar um dia. Afinal, são muitas as expectativas. Viver longe de familiares e amigos não é algo muito fácil. Porém, adquirimos um grande amadurecimento. Voltaremos pessoas mais realizadas, independentes e com muitas recordações. Essas experiências marcaram nossas vidas e vão deixar muitas saudades.